Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender. E aí, você sabe qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da sua vida? Por que que o mundo foi criado? Por que que existe tanto mal nesse mundo? E por que que o adversário está livre, leve e solto? Você sabe responder essas 5 perguntas? Essas 5 perguntas, quando respondidas, o teu eu interior ele entra em êxtase. Você acalma a tempestade dentro de você. Porque uma tendência do ser humano é a autossabotagem. Uma coisa que é mal vista pelas pessoas é o seguinte, que o ser humano, ele de certa forma, ele é falho porque ele está sempre buscando se autossabotar. Agora o que as pessoas não entendem, e é importante falar isso para você, o motivo de existir a autossabotagem é porque a sua consciência, a consciência humana, por favor, você que está me assistindo, pegue a sua mão, se você estiver assistindo deitado, segure o celular com uma mão, pegue a sua mão, olhe para a sua mão, olhe para ela. Você consegue abrir e fechar sua mão. Se você não tiver esse membro, use outro membro. Você consegue abrir e fechar a sua mão. Isso aqui é uma decisão que eu estou tomando. Eu estou tomando o direito e a decisão de abrir e fechar minha mão. Sou eu que abro e fecho minha mão. Se eu não quiser abrir e passar o vídeo inteiro assim, eu passo. Então, essa decisão que sou eu. Aí eu te falo uma coisa. Por que que existe essa decisão? Então, a consciência do ser humano ela é 5%. Você toma as rédeas do seu corpo 5% da vida, 5% do dia e 5% do cérebro. Então é a regra dos 5. Você, 95% do seu dia é instintivo. Você pisca de forma instintiva, você respira de forma instintiva, você dirige o carro de forma instintiva. Ah, Humberto, eu não entendi o que você quis dizer. Quando você está aprendendo a dirigir um carro, você está consciente. Se olha para o retrovisor, se dirige, muda a marcha, porque é um processo de aprendizagem. Depois que você aprendeu a dirigir, que aquilo se tornou algo normal para você, um cotidiano normal, você dirige carro, você nem percebe que está dirigindo. Então, simplesmente, a tendência nossa é deixar as coisas no modo automático. É deixar a consciência de lado. Então, hoje em dia, 5% das suas tomadas de decisões são conscientes. Os outros 95% são inconscientes. E quem está administrando o seu inconsciente? Sabe quem administra o inconsciente e o subconsciente? O teu espírito. Provavelmente você não tem o conhecimento sobre isso, mas o cérebro humano ele tem uma parte dele interior chamada glândula pineal. É através dessa glândula que o espírito ele faz uso do corpo humano. Você pode perder até 90% do seu cérebro e ainda assim permanecer vivo. Claro, com limitações, mas se você perder a glândula pineal, apenas ela, você não sobrevive. Porque é ela que faz o contato com o eu espiritual. Então, simplesmente, o subconsciente, o inconsciente, que atuam em 95% do seu cérebro, ele que provoca a autossabotagem. Ele que faz, que é a razão de você brigar do nada. Ele que faz com que você sabote seus planos. Agora, por que que parece que tem uma criança mimada dentro de você? Simplesmente, porque o seu subconsciente, ele sabe o que é melhor para você. Você está limitado a 5%. O seu subconsciente, o seu inconsciente, que é inóculo, ele tem 95% do cérebro para poder fazer tomadas de decisões. O cérebro humano é constituído de 100, em média, 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio faz um enlaço, uma correspondência entre 1000 a 10.000 neurônios. Se você fizer a conta, a probabilidade de pensamentos do seu cérebro é maior do que átomos no universo. Então o cérebro humano é uma super máquina. Super máquina. Poderia falar para você que a visão humana, que já foi se computada, ela pesa 116 GB por segundo. Então o corpo humano é uma super máquina. Não é usado da maneira correta, mas é uma super máquina. O Dr. Enéas, em sua palestra, falou que cada cromossomo humano tem 4.000 livros. Nós temos 46, isso dá 184 mil livros de informação.
O corpo humano, o cérebro humano é uma super máquina. E quem toma as tomadas e decisões principais na sua vida é o subconsciente, é o inconsciente. Então, quando você sabe, quando alguma coisa aconteceu na sua vida que deu errado, porque você foi culpado, porque o seu subconsciente, seu inconsciente, que nada mais é do que o espírito atuando na sua vida de forma sutil, o seu próprio espírito, é porque aquele ali não é o seu caminho. Então, muitas vezes, você está num relacionamento, olha só se não acontece na sua vida, e o simples fato de alguém mudar uma coisa de lugar, vou mudar isso aqui pra cá, já vira briga, desavença eterna de relacionamento. Porque o seu subconsciente sabe que aquela pessoa não é pra você, que isso vai te fazer mal e vai usar de pretexto qualquer ação para poder terminar em término de relacionamento. Então, o subconsciente, ele não tá auto-sabotando, ele tá tentando salvar a sua vida. Só que as pessoas interpretam isso de forma errada. E o subconsciente nada mais é do que o espírito agindo no seu corpo, tá? Então, até aqui eu quero que você entenda que o corpo humano é um supercorpo e o espírito humano é um super espírito também. Porque o ser humano, ele é feito imagem e semelhança de Deus. Eu quero que você entenda, imagem e semelhança de Deus, isso imputa em você uma grandiosidade, tá? Que você está ou igual aos anjos, que foram criados em esplendor, ou acima dos anjos, mas não menor do que eles. Ou você está com o mesmo patamar de um anjo, tipo Gabriel, Miguel, ou simplesmente você está acima. De certa forma, a resposta eu não sei, mas você não está abaixo dos anjos, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então o teu espírito também tem uma virtude, um esplendor absurdo, tá? Então é importante você entender. Agora, o que acontece com o seu eu, com você, quando você simplesmente não busca o propósito de vida correto? Quando você não busca Deus? Porque o ser humano, ele é condicionado tanto pelo cromossomo humano, pelo DNA, tanto pelas frequências, vibrações, tanto pelo cérebro humano. O ser humano, ele é condicionado a crer numa divindade, crer num Deus. O ser humano, vamos dizer assim, que o objetivo principal da raça humana é encontrar a Deus. Inclusive Eclesiastes é falado sobre isso, Hebreus é falado em Mateus. O objetivo do homem é buscar a Deus. Agora, por que o objetivo do homem é buscar a Deus? Por que Deus entrega um corpo humano tão belo pra gente e por curto período de tempo? Agora eu vou começar a responder aquelas perguntas. Qual que é o propósito da vida? Qual que é o propósito existencial da vida física e da vida espiritual? O propósito da vida é buscar a Deus, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. A plenitude da vida é buscar a Deus. Por isso, Deus coloca adversidades na nossa vida. Por isso, Deus nos mostra o caminho. O objetivo do ser humano é buscar a Deus. Se o seu objetivo for buscar carro, família, dinheiro, cobiça, tudo isso, não cobiça, mas tudo isso é importante na sua vida. Ter uma família, ter um lugar para morar, ter um carro para dar uma qualidade de vida para sua família, tudo isso é importante, tem o seu nível de importância. Só que nada disso supre o seu vazio interior, porque o vazio interior só é preenchido pela existência de Deus. É como se o seu corpo fosse 50%, um yin, e os outros 50% fossem Deus, yang, tá? É um exemplo, tá? Um anagrama, uma analogia. Então, basicamente é o seguinte, você tem que entender que o propósito da vida espiritual e da vida física é buscar a Deus. E a ausência de Deus vem às trevas, porque Deus é luz. Então, o propósito da vida é buscar a Deus. Qual que é o propósito do ser humano? Já que o propósito da vida física e espiritual é buscar a Deus, estar em comunhão com Deus, crer, acreditar, estar presente em Deus, qual que é o propósito da vida do ser humano físico? É buscar a Deus, só que num nível diferente do mundo espiritual. O propósito do ser humano físico, primeira coisa, é acreditar em Deus, tem que crer. É uma coisa ilógica, irracional. Você não tem uma materialização de Deus. Não existe uma materialização, é algo irracional. Mas depende de você crer, é uma crença, é uma fé. É um esforço que tem que ser feito. Você vai lá, primeiro propósito do ser humano, crer em Deus. Depois que você começa a acreditar em Deus, confiar em Deus e encontrar a Deus. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida física, o sentido da vida espiritual é a mesma coisa. Agora que você entendeu que o propósito da vida espiritual e física e o propósito do ser humano é buscar a Deus, fica fácil de entender
o porquê, porque a Terra existe. Por que que Deus criou o universo? Por que que Deus criou o planeta Terra? Deus criou a Terra, tá, para que nós tenhamos livre-arbítrio, para que nós podemos tomar as nossas tomadas de decisão, sem um espaço-tempo, sem as consequências que acontecem no universo, nós ficaríamos parados, como números binários. Então a vida em si não existiria. Então o motivo de existir a Terra é para que a gente possa, até esbarrei aqui, peço perdão, é para que a gente possa simplesmente, tá, ter o livre-arbítrio, a livre escolha de ir até Deus. Porque agora existe o espaço-tempo, existe a matéria, existe todo tipo de enlaço físico, quântico, matemático, para que você possa mexer sua mão, para que você possa pensar. Então agora você tem escolhas. Você pode agora livremente, por livre arbítrio, você pode escolher seguir a Deus ou não. É claro que tem consequências. A ausência da luz é a trevas. E aí você tem que escolher. Então o motivo da Terra existir é para que exista uma condição que te leve até Deus. Então o motivo do universo existir é para que exista uma condição que te leve até Deus. O motivo de Jesus Cristo existir é para que exista uma condição que te leve até Deus. Tá entendendo? Então você já respondeu a terceira pergunta aqui. Agora, por que que o mundo é injusto? Por que que o mundo é mau? Por que que o mundo é triste? Por que que existe tanto pranto, ranger de dentes, tristezas, injustiças nesse mundo? Porque o ser humano não busca a Deus. É simples. Uma nação que não busca a Deus tende a sofrer. Um rei que não busca a Deus tende a sofrer. Então as pessoas não buscam a Deus. Elas passam por problemas e não buscam a Deus. Porque se as pessoas buscassem a Deus, é só você ler a Bíblia. Principalmente aí a Nova Aliança. Quando as pessoas não buscam a Deus, elas mesmas criam os problemas e as adversidades na vida. Então, se as pessoas buscassem a Deus, não teria tantos problemas. Então, simplesmente, o mal existe, tá? Não é porque Deus criou o mal, é porque o ser humano se afastou de Deus. É para você entender. Deus não criou as trevas. Deus não cria as trevas. O puro e singelo não se cria as trevas. A versão da terra por Adão e Eva era perfeita, nem morte existia. É o ser humano que condiciona a isso. É o ser humano que decide simplesmente não acreditar em Deus. É o ser humano que condiciona os erros. Se o ser humano acreditasse em Deus, dando exemplo, se Adão e Eva acreditassem em Deus e entendesse que não era para comer do fruto proibido, tudo seria perfeito e pronto. Claro que Adão e Eva é um exemplo, tá? Podia ser qualquer ser, todo mundo é pecado do mesmo jeito. Porque a vontade humana, se não for superada pela fé e crença, ela tende a cair mesmo, sucumbir. Então o problema não é Adão e Eva, não. É nós mesmos, tá? Então simplesmente, se você se afastar de Deus, dá esses problemas mesmo. Então, o motivo do mal existir é a ausência de Deus. A ausência da luz e as trevas. Quando você se afasta de Deus, você dá legitimidade para as trevas atuarem na sua vida. E por que o adversário ele tem um certo tipo de libertinagem? Não chega a ser liberdade, mas libertinagem em sua vida. Mas você pode chamar de liberdade se for mais fácil de entendimento. Porque simplesmente o ser humano permite. Assim como Adão e Eva permitiu no modelo principal, o ser humano permite. Porque é dito até na Nova Aliança, resisti-vos ao diabo, ele fugirá de vós. Então acontece o seguinte, o ser humano dá legitimidade para o adversário. Tudo pela ausência de Deus. Você percebeu que o propósito da vida, o propósito do ser humano, o propósito espiritual, o propósito da terra, o propósito de porquê que nós estamos em trevas, tudo isso é simplesmente Deus. A ausência de Deus e a busca de Deus. Então todo o universo, todo o complexo de tudo que existe é simplesmente buscar a Deus, crer em Deus. O propósito de tudo é constituído numa única palavra. Eu sou. Para você poder entender que tudo é baseado nele. Ou você tem a ausência de Deus, ou você tem que buscar a Deus. São essas adversidades do mundo, de maneira singela, explicada aqui para você. Então é isso que eu quero que você entenda. Por isso as pessoas têm um vazio no peito. Por isso as pessoas cada vez mais têm depressão. Por isso cada vez mais as pessoas estão tirando a própria vida. Porque simplesmente, se você não preencher essa lacuna espiritual, a presença e a virtude de Deus na sua vida, você vai sentir um vazio. É como se você fosse uma parte da floresta que foi arrancada e foi colocada no centro da cidade onde só tem concreto.
cada vez mais você vai adoecendo. Por quê? Porque a essência de Deus está se exaurindo. E se você não se voltar para Deus, não pegar o caminho para Deus, você não vai conseguir sobreviver a tudo isso. Então, simplesmente, a ausência de Deus provoca problemas em nossa vida. Por isso que esses caras multimilionários, eles tiram a própria vida. Por isso que as pessoas ficam tristes. A doença do século, a depressão, não é à toa, a ausência de Deus. As pessoas passam o dia inteiro na rede social. As pessoas vê filme, vê novela, e ninguém tira um tempo para Deus. Ninguém tira um tempo para conversar com Deus. Ninguém tira um tempo para refletir com Deus. E aí as consequências vêm. Ausência de Deus, trevas. As pessoas estão trocando Deus pela inteligência artificial, pela internet, pelo comodismo. E aí, ou pelo consumismo também para algumas pessoas. Então, simplesmente, quando as pessoas tiram Deus da vida, só pode acarretar em problemas. Por isso, eu convido você a, pelo menos uma vez por semana, reservar uma hora, colocar no despertador e conversar com Deus. Uma hora, sentar na cadeira e conversar com Deus. Só você e Deus. Só você e Deus. Você vai ver como que isso vai mudar a sua vida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Espero que vocês tenham entendido, tá? Forte abraço!